Olá, profissionais de instrumentação e metrologia. No vídeo de hoje, a pedido de professores do curso de instrumentação de algumas escolas e de alguns profissionais que nos solicitam suporte técnico e demonstrações online, estarei apresentando as duas opções que a Precis possui para a calibração de manômetros e transmissores de pressão. A ideia é mostrar que tanto o PC507 com a bombinha manual quanto o PCOM compressor são opções úteis e práticas para o seu dia a dia. O que vai depender da escolha é a relação da velocidade e produtividade que você deseja realizar no processo de calibração. Farei um exemplo de calibração utilizando o PC507, a bombinha, vocês irão acompanhar, e faremos rapidamente uma calibração com o PCOM Y18 Field Service. Vamos lá? Para a calibração com o PC507 e a bombinha de pressão, é muito importante sempre estarmos atentos com a questão dos acessórios. É muito importante ter conexões rápidas e práticas para conectar no PC507 para evitar o excessivo uso de teflons. O correto uso das mangueirinhas, porque essas mangueirinhas serão muito práticas no dia a dia e vão facilitar e muito o processo de calibração e eliminar eventuais vazamentos que atrapalham muito as calibrações. Lembre-se que a bombinha ela tem uma dupla saída, uma é para ir para o PC507 e a outra é para o elemento a ser calibrado. Observe que eu estou colocando aqui um manifold também, aonde estão então o manômetro a ser calibrado e o eventual transmissor de pressão que eu posso estar calibrando. Nós vamos simular das duas maneiras para ficar prático para vocês, tá? Ok? Eu vou mostrar a questão da ligação elétrica agora. O PC507 possui fonte, então ele vai poder alimentar o circuito de corrente e ler esse sinal de corrente. Então aqui eu estou fazendo a ligação. A fonte, o mais da fonte mandando para o calibrador, para o transmissor, e o menos do transmissor voltando para o calibrador. Ok? Vamos continuar? Vamos lá, pessoal. Para ficar bem prático, como eu falei, a questão da seleção do IN, aonde eu quero que ele leia miliamperes, e no OUT eu vou querer que ele leia a pressão. No caso é a cápsula P2, C2 e a unidade em PSI, uma cápsula que lê até 500 PSI. Então agora eu estou lendo a corrente que o transmissor está me mandando e a pressão que eu vou aplicar no transmissor. Tenho condições de fazer um reset para zerar isso, ok? Então agora nós vamos fazer o processo de calibração. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal? Agora que eu estou com o PC507, a bombinha e o manômetro ligado, eu vou gerar uma pressão com a bombinha. Essa pressão ela vai subindo até um determinado ponto, seja no manômetro ou seja no transmissor, e eu consigo verificar a questão da corrente e da pressão que eu estou aplicando no manômetro a ser calibrado ou no transmissor, depende da ótica com que eu quero ter aqui, Aí eu vejo no manômetro, elimino ali total questão de erro de paralaxe, vou arrumando essa questão aqui, fazendo um ajuste fino na bombinha para chegar na determinada pressão que eu quero, para eu conseguir então fazer a anotação manual do dado de calibração, Quanto que está no manômetro, quanto que está no elemento a ser calibrado, ou quanto que está no transmissor em termos de porcentagem, quanto que está no calibrador em termos de miliampere. Ok? Então esta é a ideia da calibração de um manômetro, de um transmissor de pressão, utilizando a bombinha. Prático, a bombinha é bem rápida, vocês podem observar. A bombinha demanda, é claro, esse trabalho manual e em conjunto com o PC507, você vai precisar anotar os dados de calibração para depois digitar os dados de calibração no Isoplan, ok? Calibração do mesmo manômetro, do mesmo transmissor de pressão, utilizando a questão agora do PCOM, Então é muito importante que entrou um novo elemento aqui agora, que é o separador de impurezas. Lembrando que existe um lado limpo, que é o lado do PCOM, e um lado impuro, um lado sujo, que é o lado, muitas vezes,
do transmissor. Então, para o PECOM, é muito importante a questão da limpeza do ar que está saindo e entrando nele. Tá? Então, toda vez que você for usar calibrar um transmissor de pressão, um manômetro, é muito importante ter um separador de impureza para não deixar que sujeiras voltem para dentro do PECOM. Bom, no PECOM a mesma coisa, né? Eu vou ter que alimentar o TPS no mais do transmissor e o menos do transmissor volta para o miliampere, né? E aí eu consigo, no calibrador do PECOM, fazer o IN pressão e a questão de ler também a pressão que eu estou gerando e a corrente do transmissor, né? Legal é que ele também tem uma questão de ajuda, né? Então, se eu tenho alguma dificuldade para fazer a questão dos diagramas de ligação, o próprio PECOM já me dá esse display, esse Toradex, esse display de touch, aí ele é muito importante para facilitar a visualização de como ligar. Bom, e aí agora fica bem prático a questão de eu trabalhar, né? Eu vou selecionar a pressão que eu quero e o próprio compressor interno já vai fazer com que o manômetro suba na pressão solicitada. Isso aí fica bem bacana e aí é hands-on, né? Eu vou poder ficar com as mãos depois livres para fazer outro trabalho, né? Então o PECOM está fazendo a seleção do ponto, vai fazer a estabilização, observe que a leitura está em vermelho, na hora que fica verde, ele vai fazer a estabilização e fazer essa leitura da pressão e da corrente para gerar a próxima calibração. Que no caso de maneira manual, eu teria que agora fazer a digitação do próximo set point. E aí ele ligaria o compressor e vai fazer a geração da próxima pressão. Neste caso eu digitei. Vou mostrar para vocês agora a questão da tarefa para fazer essas mudanças de set point automáticas. Bom, conforme explanado, eu vou agora procurar uma tarefa e vou explorar uma tarefa que está aguardando, que é justamente a tarefa de estar calibrando esse transmissor de pressão, né? Então agora eu vou conseguir iniciar essa tarefa, ter, é claro, atenção com as conexões e com as fases da calibração, e o próprio calibrador já vai agora estabelecer os limites de tolerância, gerar a pressão, estabilizar o ponto, fazer uma coleta de dado da calibração e já automaticamente mudar o ponto de calibração. Observe. Consequentemente, ele também já vai mudando, fazendo ali uma tabela de dados, gerando a pressão, lendo a corrente, vendo o ponto esperado, o obtido e já calculando o erro. Quando estabilizar, vai ficar verde e vai startar um cronômetro. Ficou verde, startou o cronômetro. Ao final desse tempo de estabilização, ele vai fazer a coleta da leitura. Isso vai ser muito importante para automatizar o processo de calibração e gerar o certificado de calibração de forma rápida. Ok? Espero que tenha sido útil este pequeno vídeo, mostrando assim as diferenças práticas no processo de calibração utilizando a bombinha e o PC507 ou utilizando o PECOM. Importante sempre utilizar bons acessórios, mangueiras, conexões, separador de impureza, manifolds, para o seu processo de calibração ficar mais rápido, prático e com menos vazamentos, já que em baixas e altas pressões esses vazamentos acabam atrapalhando no processo de estabilização e alongando o ciclo de calibração. Eu sou o Newton Bastos e espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado!